telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Falamos dos nossos estúdios aqui na Rua Ponta Grossa, 1836, sobre Loja dos Calçados Santa Rita. Neste mesmo endereço, nós temos atividades públicas, palestras abertas à comunidade. Nas terças-feiras, às 20 horas, falamos sobre a mente, sobre o destino e sobre os mistérios da vida e como posicionarmos os nossos pensamentos para alcançarmos os nossos objetivos. Você é o nosso convidado e a entrada é 1 quilo de alimento. Às sextas-feiras, às 19h30 e sábado às 14 horas, temos uma das mais nobres psicoterapias que o universo terreno já conheceu. Qual é o nome dessa psicoterapia, Maílson? A SMI. E as constelações familiares. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, voltando novamente aqui para a questão das constelações familiares, realmente é uma psicoterapia que tem revolucionado a ciência mental, tem trazido um impacto muito grande em forma de solução para as pessoas que praticam ou que se doam para estas extraordinárias metodologias desenvolvidas aqui no IPTH. Claro que as constelações familiares de conhecimento mundial, nós apenas adaptamos uma técnica alemã dentro dos nossos milindres da cultura e das crenças religiosas do povo brasileiro, e nós lideramos do ranking nacional dentro desta maravilhosa psicoterapia, não é mesmo, Maílson? Com certeza, sim. Todas as pessoas que participam aqui vêm depois de algum tempo falar dos grandes benefícios que aconteceram em suas vidas, né? É maravilhoso. Além das pessoas que praticam, que vêm para a terapia, para o tratamento sistêmico, nós também temos o reconhecimento nacional e internacional, né, Maílson? Sim, o Dr. Celso recebeu pela Associação Braslíder ano passado como o melhor psicoterapeuta do Brasil na cura de neuroses e psicoses, né, Dr. Celso? E vai receber agora em novembro o Prêmio Internacional de uma organização do Panamá, também com reconhecimento internacional aí. Parabéns! Pela nossa metodologia, pela eficiência. E eu digo para todos os nossos amigos aqui do Vale do Ivaí, do Brasil, que nós falamos também para o Brasil todo, é um prazer e uma alegria fazer esse trabalho acontecer da melhor forma possível. Nós compreendemos que o ser humano, ele não é um ser isolado. Todos nós pertencemos a uma corrente genealógica. Nós estamos ligados a essa corrente. Somos apenas um elo. E muitas vezes a vida das pessoas não vai, não andam, lutam, trabalham e não conseguem viver. É porque um desses elos está com o amor interrompido, né, Maílson? Sim. E por mais que a pessoa queira e tente, não consegue, né? Como você mesmo diz, ela luta contra a sombra, né? Exatamente. E aí ela não tem forças para conseguir sair daquele lugar que ela está. E as constelações familiares é fantástico porque a pessoa pode assistir outras pessoas fazendo a terapia por ele através de uma forma de acessar os campos mórficos onde estão arquivados todos os eventos ocorridos dentro desse sistema familiar, dentro desta corrente genealógica que eu falei anteriormente. E para falar em família, Maílson, vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar exatamente sobre os campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos. Eu li uma história num site hoje também, falava o seguinte: existe um arquipélago no Pacífico que ele é habitado apenas por macacos. E esses macacos se alimentavam por batatas. Aí teve um dia, que sabe-se lá por quê, um dos macacos lavou a batata antes de comer. E aí os outros começaram a olhar aquele macaco lavar a batata, sem entender por quê, começaram a lavar também. Foi constatado que depois de um tempo que todos os macacos daquele arquipélago começaram a lavar a batata antes de comer, alguns arquipélagos ali distantes dali, que não tinha conexão nenhuma... São ilhas distantes, né? Isso. Os macacos dessas outras ilhas começaram a lavar as batatas antes de comer também.
Então, isso a gente pode dizer que esses outros macacos acessaram o campo morfogenético, por isso, sem ter visto, eles começaram a fazer a mesma atitude? Sim, são as informações que são transmitidas. Quando nós falamos aqui em campos morfogenéticos, nós estamos falando de um campo de informação. Morfogenético significa alterável. Quem deu este nome, quem alcunhou o morfogenético, Mayúcha, foi um francês, né? Não, um inglês. Chaldec. Vejam bem, a ciência descobriu que o radar límbico do nosso cérebro faz uma conexão infalível com 3 campos informacionais. E um campo por excelência, que é os campos mórficos, onde estão arquivados os problemas relacionados com a nossa família. Mas só com os problemas, Mayúcha, ou com as coisas boas também? Eu imagino que as coisas boas também, né? Mas a gente acessa, infelizmente, as negativas. Na verdade, nós sentimos quando acessamos o negativo. E nós só percebemos a ação dos campos morfogenéticos nas nossas vidas pelos problemas, pelo efeito negativo dos problemas que temos. Vou citar um exemplo. Um caso clínico aqui é vivenciado nas constelações familiares. Um senhor de 48 anos, trabalhador, empresário, ele está num nível bom financeiro, ele começa a cair, falha. E aí ele começa a trabalhar de novo e cria um padrão ioiô, uma hora em cima, uma hora embaixo, um bumerangue, né? Sim, vai e volta. Vai e volta. E aí então, nas constelações familiares, nós trabalhamos o tema abertura do fluxo do amor nas finanças. E encontramos na 5ª geração deste homem o processo dos campos informacionais, que o 5º ancestral dele teve um grave problema de vizinhança por causa de divisas de terra. E essa desavença criou-se uma grande intriga e este ancestral dele matou esse vizinho. E por conta desse assassinato, para não ser preso, ele foge daquela região e perde tudo que tem. E dentro desse conceito, isso tudo fica armazenado nos campos morfogenéticos. Isso que nós falamos para vocês é ciência mental, é ciência do psiquismo, isso é verdadeiro que nós falamos. E aí, o radar límbico do descendente aqui, 5 gerações depois, 100 anos mais ou menos, 100 anos depois do acontecimento, ele desenvolve um mecanismo chamado processo de expiação. Ele tenta expiar ou solucionar aquele sofrimento do ancestral, sofrendo como ele, sofrendo o efeito bumerangue. Veja, o ancestral tinha uma grande quantidade de terra, aí ele fica vulnerável à justiça, ele foge, perde aquelas posses e cria aí uma síndrome que nós chamamos síndrome de identificação, ou então um processo chamado eu sigo você. O descendente não sabia racionalmente disso, mas sentia uma grande necessidade de viver o efeito bumerangue. Na hora que estava razoavelmente bem financeiramente, ele caía, quebrava. Se levantava de novo, quebrava, até que chegou uma hora... Ele sentia que ele não podia. Ele não conseguia manter estável. Por mais que o trabalho dele é um trabalho rentável, um trabalho bom, um trabalho que ajudava muita gente na empresa, os funcionários, mas o efeito é inconsciente. A pessoa não tem noção e ele interage com uma força tão grande que ele não consegue lidar. Então ele simplesmente falha e adoece, fica triste. Toma decisões erradas, faz negócios errados, vende para pessoas erradas, compra de pessoas erradas. Ele atrai isso. Atrai como uma necessidade de quebrar. E o que é interessante, essa pessoa esteve aqui conosco, agora no mês de outubro, faz 10 anos que ele fez esse procedimento sistêmico conosco em Londrina. Em 10 anos, depois das constelações, do tratamento que ele fez, ele conseguiu elevar o padrão financeiro de novo. Hoje ele tem várias empresas,
Hoje ele abriu franquias da empresa, se tornou-se verdadeiramente um homem milionário. O que ele não conseguiu em 48 anos de trabalho, claro que ele começou a trabalhar aos 8, com 40 anos, depois das constelações, ele conseguiu em 10. Nossa, então quer dizer que o caminho dele se abriu, ele tirou aquele fardo que ele estava carregando e ficou mais leve. Exatamente. Eu sempre exemplifico para as pessoas, o fluxo do amor é como um rio de águas correntes. Imagine que lá atrás, numa geração anterior, houve-se uma barragem, construíram uma barragem. O fluxo do amor foi interrompido, entende? Entendi. O que faz com que o fluxo do amor interrompa? Uma morte como essa, no caso, um assassinato, um suicídio, um aborto, um natimorto ou qualquer morte precoce ou rompimentos amorosos com graves consequências. Trava o amor, cresce essa barreira. Na verdade, constrói uma barreira. O amor ficou obstruído, ficou retido. Então, as pessoas que nascem depois sofrem pela falta do fluxo do amor. Não conseguem se realizar no amor, não conseguem se realizar nas finanças, nem pessoalmente, adoecem com facilidades, porque ele sente que falta algo. Algumas pessoas até dizem pra gente: doutor, eu sinto saudade de alguma coisa, eu sinto uma sensação estranha, diferente, me dói aqui no peito, as minhas emoções estão sempre em alta e baixo. Isso é que você está acessando dos campos mórficos alguma ressonância que está adoecendo o emocional da pessoa, adoece as finanças, toma decisão errada e faz escolhas erradas. Nós acessamos os campos mórficos o tempo todo, todos os dias? A todo instante nós estamos ligados pelo radar límbico aos campos mórficos e extraímos dos campos mórficos o bom e o ruim. E é tão interessante que nos campos mórficos estão todos os benefícios que nós recebemos da família e também as ressonâncias negativas que poderíamos chamar de malefícios. É dentro desse campo que nós estamos ligados e nós trilhamos o nosso destino por esses campos. O inconsciente coletivo, ele fica registrado nos campos mórficos ou nos registros acásticos? O inconsciente coletivo, ele faz uma espécie de divisão. Algo está relacionado aos campos mórficos quando falamos de questões familiares, registros acásticos quando falamos de ações nossas, pessoais, e heteroatmosférico quando nós fazemos algo que prejudica a sociedade, que prejudica o meio ambiente. A questão agora da falta de água, então, é no heteroatmosférico. O heteroatmosférico é que registra a gravidade dos pensamentos das pessoas, que nós vamos falar isso num outro programa, que faz com que fique seco em alguns lugares e que chovam demasiadamente em outros lugares. Então é um registro e é um pensamento que as pessoas vão emanando, se forma lá, vira tipo um condensado, não sei. Exatamente. E aí faz sobre aquela cidade, país, estado. E age sobre a natureza, então a natureza é bombardeada pelo pensamento humano. E ações também, né? Mas é que o que leva a ter ações são os pensamentos. Isso aí nós podemos falar em mente coletiva, né? Entendi. O programa Conexão Alfa de hoje chegou ao final. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido, vamos deixar para um próximo programa. Mas você já sabe, acompanhe lá as nossas notícias pelo site www.ipth.com.br ou no Facebook Instituto IPTH. Compartilhe lá as nossas ideias. Até mais, Dr. Celso. Até mais, um grande abraço a todos os nossos telespectadores e nós voltamos com o próximo programa Conexão Alfa.